Gratidão. A Auditoria Cidadã da Dívida, professora Maria de Luz, já vem fazendo uma crítica a esse conteúdo, né, do arcabouço fiscal desde o dia que o ministro Fernando Haddad e seus assessores apresentaram aquele esboço inicial, antes mesmo de apresentar o projeto. Nós já fizemos uma live extraordinária no dia seguinte, analisando aquele quadro que ele apresentou, e depois que ele apresentou o projeto também, a gente vem colocando uma posição crítica. Por quê? Em primeiro lugar, durante toda a campanha, o presidente Lula declarou inúmeras vezes que ia revogar o teto de gastos, porque ele estava sendo extremamente nocivo para o investimento público no Brasil. E, de fato, além dele estar sendo super nocivo, o próprio Bolsonaro já vinha furando o teto, porque é uma coisa quase que impossível, né, de seguir, tendo em vista o próprio crescimento da população, o andamento da economia, da sociedade, tudo mais, e as imensas necessidades brasileiras, né? Nós viemos aí de anos de desmonte brutal, estamos aí no momento, num fosso de investimentos, no fosso social, num atraso, com carências em todas as áreas essenciais. Saúde, educação, assistência, previdência, a própria estrutura de vários órgãos, alguns até impedidos de funcionar. Então, esse teto, ele realmente tinha que ser revogado. Mas o arcabouço fiscal mantém o teto, com uma diferençazinha que a gente vem chamando, desde a nossa primeira live, de uma pequena esmolinha. Por quê? O que o teto de gastos lá da emenda 95 previa? O teto era correspondente ao volume de despesas primárias, lembrando para todo mundo que despesa primária é só o gasto com a estrutura do Estado e os serviços prestados à população. O gasto com a dívida está fora do teto. Então, o teto lá da emenda 95 era o limite, o volume de despesas primárias do ano anterior, corrigido pelo IPCA. O novo teto agora do arcabouço é o volume de despesas primárias do ano anterior, corrigido pelo IPCA, com um acréscimo de apenas 0,6% das despesas do ano anterior, podendo chegar até um acréscimo de 2,5% dessas despesas do ano anterior. Mas para chegar a 2,5%, o governo vai ter que cumprir resultado primário, vamos ter que ter aumento da arrecadação. Então, a Auditoria Cidadã está sendo extremamente crítica, porque, da mesma forma que lá na emenda 95, o gasto financeiro com a dívida, que é onde está o grande rombo das contas públicas, ficava fora do teto, agora também está fora do arcabouço. Está protegido, está garantido. A gente entende que colocar esse teto, primeiro, coloca as áreas sociais em disputa, porque o volume de recursos vai ter que caber dentro do teto. Outro ponto, coloca em risco de termos mais privatizações indesejáveis, porque a carência de recursos é tão grande, o sucateamento é tão brutal que acaba justificando novas privatizações. E mais um ponto que eu queria deixar aqui para provocar o debate, professora Maria de Lourdes, é que ele coloca em risco até os pisos constitucionais da saúde e educação, como o próprio governo já falou outro dia, não é? Que se uma área tem mais, a outra vai ter que perder. Ora, então, o título da nossa live eu acho que é apropriado para a gente fazer esse debate. O arcabouço fiscal. A manutenção do teto de gastos sociais é a saída, professora Maria de Lourdes? É o que o Brasil precisa? Nós queremos ouvir a sua opinião e a sua opinião é uma opinião embasada, né, de uma professora da área. Então, com a palavra, querida professora Maria de Lourdes. Obrigada, Maria Lúcia. Olha só, eu não tenho dúvida que a forma como
vem sendo conduzida, não só o arcabouço fiscal, mas as outras regras que têm aparecido para operar a política fiscal, é melhor do que o teto. Eu não tenho dúvida disso. Eu vou dizer bem isso claramente, porque depois eu vou entrar numa questão mais profunda. Eu não tenho dúvida, porque, primeiro, o arcabouço, o teto era, como você mesmo mencionou, um teto draconiano absurdo. Tão absurdo que não conseguiu ser mantido, apesar da área econômica e das áreas que apoiaram o governo passado quererem manter. Eu não tenho dúvida que o fato de você colocar faixas de flutuação em várias variáveis dá uma certa flexibilidade. Mas o que eu queria discutir aqui é qual é o argumento para você fazer um arcabouço fiscal deste tipo que reduz a possibilidade de despesa do governo e, nesse sentido, dá pouca margem de manobra para que o governo faça política econômica de uma maneira geral, política social de uma maneira geral. E aí, eu vou começar dizendo uma coisa, até porque eu sou professora. Então, veja só, nessa discussão toda, o presidente Lula disse que era uma questão de desatualização da teoria econômica que pedia esses controles em algum momento, quando ele estava defendendo o arcabouço fiscal antes dele aparecer. Não é uma questão de desatualização. A teoria econômica não é única. Existem teorias econômicas distintas, inspirando as coisas que vêm sendo discutidas na economia. Então, esse arcabouço fiscal é um arcabouço fiscal apoiado numa teoria que é dominante, é uma teoria ortodoxa, neoliberal, e esse arcabouço fundamenta e inspira é fundamentado e inspirado nessa teoria ortodoxa neoliberal. Mas eu quero comparar essa teoria com a teoria que inspirou e inspira o desenvolvimentismo, que era a espinha dorsal da proposta econômica do governo Lula. Foi nos 2 períodos que ele governou antes, e era para ser agora de uma maneira, inclusive, mais eficiente, no sentido de que já se tinha conhecimento de várias outras coisas que eram passíveis de serem feitas com a experiência dos governos passados. A teoria que inspira o arcabouço neoliberal acha que os gastos ruins, inclusive para o crescimento econômico. E a teoria heterodoxa que inspira o desenvolvimentismo acha, ao contrário, que os gastos são alavancadores de crescimento econômico. Então, vejam que há uma inconsistência teórica, uma controvérsia teórica importante em cima do motivo desse arcabouço fiscal. Se quer reduzir gastos. E aí, como eu sei que quer reduzir gastos? Os gastos não podem crescer mais do que 70% da arrecadação. Então, já tem um pedaço da arrecadação que não pode ser utilizado para esses gastos. Qual é o argumento ortodoxo com relação a isso? Eles dizem assim: se o governo gastar, ele vai ter dívida, e essa dívida vai fazer com que os investidores potenciais achem que no futuro a taxa de juros vai subir ou os impostos vão subir e não investem hoje. Então, você tem que abaixar os gastos, para abaixar a dívida e rápido. Quanto mais rápido, melhor. Esse é o arcabouço teórico que inspira esse gênero de arcabouço fiscal. Mas olha o que acha a teoria. Todas as duas convivem, então não é uma questão técnica, como diz depois eu vou falar sobre isso, como diz o presidente do Banco Central.
mas é uma questão política. Então, do ponto de vista da heterodoxia que inspira o desenvolvimentismo, os gastos são alavancadores de crescimento. Por que isso? Porque os gastos multiplicam renda e emprego, e é essa multiplicação de renda e emprego que, longe de tirar a iniciativa privada do processo, anima os investidores potenciais, porque aumenta a rentabilidade esperada com os investimentos deles, eles vão poder vender sem maior problema, quando comparado com o custo do investimento, que a gente utiliza a taxa de juros como indicador. Então, veja, quando a ortodoxia diz que o crescimento vai depender dessa redução de gastos e dessa redução de dívidas, os próprios pensadores que não são heterodoxos, como é o caso de Krugman, que é um prêmio Nobel, chamou isso de fada da confiança. Por que isso? Porque ele diz assim, vem cá, quem imagina que vai fazer um investimento e vai estar preocupado se o governo vai tributar no futuro ou se a taxa de juros vai cair no futuro? Ele está querendo saber se a rentabilidade dele vai compensar o custo que ele vai ter no processo do investimento. Então, ele vai comparar essa rentabilidade esperada com a taxa de juros. Se for maior, ele investe. É isso que fundamenta a heterodoxia que sustenta o desenvolvimentismo. Agora, vejam só, a gente vem num período de austeridade fiscal enorme, desde 2014, 2015, que a gente tem tido experiências marcantes de austeridade fiscal, e os dados mostram que não deu certo. Tudo piorou. O que piorou? O crescimento piorou, investimento piorou, o crescimento do investimento piorou, a pobreza aumentou, a distribuição de renda piorou, e até a situação do déficit da dívida pública pioraram, mas não pioraram porque se gastou. Pioraram porque, a taxa de juros num determinado período era alta, e isso aumentou a dívida, mas não foi isso o tempo todo. Foi, sobretudo, porque o PIB não cresceu, e com o não crescimento do PIB, a arrecadação sofreu. Por que a arrecadação sofre? Porque, na medida que o PIB cresce, a arrecadação cresce junto, independente de alíquota e de imposto. E quando ele cai, é a mesma coisa. Então, grande parte dos problemas que a gente teve da própria situação fiscal que piorou foram problemas causados pelo crescimento do PIB ruim. E o crescimento do PIB ruim foi provocado pelas medidas de austeridade fiscal que a gente teve no período. Então, agora o outro lado. A gente tem o investimento está crescendo pouco em função dessas medidas, bastante menos do que crescia nos 2 governos Lula e no primeiro governo Dilma, bastante menos. E como é que você vai agora animar a iniciativa privada para que ela veja perspectivas de ganhos e compare com a taxa de juros? Eu preciso do investimento público, mas não é para tirar, veja que eu só estou falando do ponto de vista econômico macro, mas não é para tirar a iniciativa privada da jogada. É porque, quando o investimento público surge, ele não precisa olhar a lucratividade comparada com o custo, porque o objetivo do governo não é lucro, é resolver os problemas da economia. Então, se ele faz o investimento público, ele gera renda e gera emprego e de forma multiplicada, e esse aumento da renda e do emprego de forma multiplicada vai ser percebido pelos investidores potenciais, que então vão investir, porque a rentabilidade vai crescer. Isso é um pedaço do problema, está correto? Então, é dar maior importância os gastos, porque os gastos, quando eles se fazem, eles significam, esses gastos são de consumo e de investimento. Essa demanda, isso é demanda de consumo e demanda de investimento. É demanda de consumo porque você compra, está demandando, mas o investimento também é demanda, porque você vai contratar trabalhador, você vai contratar insumos, você vai comprar máquinas e equipamentos, você vai comprar serviços. Todas essas coisas movimentam a economia. E quando movimentam a economia, entram na cabeça dos
investidores potenciais e eles, então, decidem investir. Está correto? Isso é uma coisa importante. Eu ainda tenho, para falar sobre isso, duas coisas. Quero lhe ouvir se eu falo logo ou se você me interrompe. Uma coisa é uma outra razão pela qual o investimento público é importante para espalhar o desenvolvimento, e a outra é a questão do outro determinante do investimento, que é a taxa de juros, que está na mão do presidente do Banco Central. Mas eu vou deixar você me dizer se eu estou indo no caminho certo do que você precisa. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela auditoria da dívida já!